Você já se esqueceu de alguma coisa que aconteceu na sua vida? O esquecer aqui, eu não me refiro a deixar de lembrar, mas é apagar. Você consegue apagar algumas coisas que precisam ser apagadas? Quando você está estudando e erra alguma coisa, você passa um risco em cima ou você apaga aquilo que é para ser apagado? Eu queria compartilhar com os irmãos nesta noite algo que Deus colocou muito forte no meu coração. Nós estamos vivendo tempos, cada dia, tempos mais difíceis a cada dia. A palavra de Deus já disse isso. O apóstolo Paulo disse que viriam tempos difíceis. E aí você pode imaginar todo tipo de dificuldade, perseguições, doenças, qualquer coisa que faça você navegar num mar de tristeza, tempos em que você talvez não tenha prazer mais em algumas coisas e alguns não têm prazer em mais nada. Alguns chegam a um nível tal que dão cabo à sua vida. Eu quero conversar com os irmãos sobre algumas coisas que o apóstolo Paulo deixa para nós na carta aos Filipenses. E eu vou ler 2 versículos, servindo como base daquilo que eu quero falar, que Deus colocou no meu coração. Mas são 2 versículos que não podem ser tirados de um contexto. Eles vão servir e depois eu vou ler um pouco mais. Mas inicialmente nós vamos ler Filipenses 3, versículos 13 e 14. E diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Que tremendo. Vamos falar com Deus. Pai querido, fala conosco, Senhor. Nas Tuas mãos nos colocamos. Espírito Santo de Deus, sonda o nosso ser. Revela, Senhor, a nós aquilo que está oculto, que precisa ser arrancado e esquecido da nossa vida. Nós temos confiança e esperança em Ti, de que o Senhor pode todas as coisas, e o Senhor está aqui para isto, para nos ajudar a fazer aquilo que nós não conseguimos fazer sozinhos. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo vem descrevendo sobre o que é aceitar a Cristo, o que é ter Cristo no coração. Hoje de manhã nós trouxemos uma palavra que também diz sobre a confiança que nós devemos ter naquele que nos alistou para Ele. Nós temos a certeza de que Deus nos chamou e que Cristo nos deu a salvação, mas na caminhada nós nos esquecemos de quem Ele é e o que Ele pode. E muitas vezes nós tentamos resolver as coisas do nosso jeito, e do nosso jeito não dá. Tem um corinho que diz: não dá, sem Jesus não dá, né? Não dá. E o apóstolo Paulo, em meio a um contexto onde os gregos acreditavam muito no seu intelecto, aquele que era muito sábio podia muitas coisas e ganhava e tinha um Deus a favor dele, aquele que era o mais bonito é porque ele tinha um Deus que o fez tão bonito, os outros não tinham Deus, os outros que eram feios, enfim, como é que as pessoas feias hoje viveriam se fosse aquilo lá? E ele vem aqui no capítulo 3 dizendo, concluindo, meus irmãos, quanto ao mais alegrai-vos no Senhor. Para mim não é
incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto, e para vós é uma segurança a mais. Ele está falando aqui sobre o maior ganho, que é ter Jesus, aceitar Jesus para dirigir a sua vida. Tomai cuidado com os cães, não está falando de cachorro, mas está falando daqueles malditos, aquelas pessoas que eram perniciosas, aquelas pessoas que levavam, os pecadores levavam ou tentavam levar o povo de Deus à perdição. Cuidado com esses que praticam o mal, olha aí. Cuidado com a falsa circuncisão, ou seja, aquele que diz que é, mas não é. Porquanto nós é que somos a própria circuncisão. Todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Não depositamos confiança alguma na carne. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais, ele vai falar dele agora. Circuncidado no 8º dia de vida, que era a lei, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fui fariseu, quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível ele foi. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. E ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Que poder! Nós vamos falar sobre isso. A Vivian estava ministrando e profeticamente, como é lindo quando o Espírito Santo fala às pessoas que vão ler a Bíblia e que não sabem o que o outro vai louvar aqui e que não sabe o que o outro vai pregar. Ressuscita, Senhor, algumas coisas. Nós temos que ressuscitar em nós, mas temos que matar algumas outras coisas, porque para que haja ressurreição, alguma coisa precisa morrer, e nem tudo precisa e deve ser participar dessa ressurreição, e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito, tem um propósito, de seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Aí ele vem, não que eu já tenha alcançado tudo isso, ele disse, eu estou buscando. A nossa vida é uma vida de buscas. Até Jesus voltar, nós não teremos completado esse caminho. Nós não teremos terminado este caminho, essa caminhada. Mas nós precisamos saber que na pior das dificuldades, no pior dos problemas, na pior das acusações, o Senhor está conosco. Posso ouvir um amém bem gostoso? Amém. Você precisa acreditar nisso. E às vezes a gente diz amém por dizer, mas mesmo dizendo amém por dizer, o diabo ouviu o que você disse. Eu concordo com essa palavra. E de tanto nós repetirmos isso, nós acostumamos que isso é verdade. Tem um ditado, lá vou eu, não gosto de muitos ditados aqui no púlpito, mas diz que uma mentira dita muitas vezes se torna uma verdade, né? E você dizendo muitas vezes, eu creio, amém, aleluia, a sua alma vai receber esse alimento que você está falando. Eu quero propor nesta noite que nós nos libertemos de muitas coisas que têm sido nosso assombro. Não quero tirar o ganho dos psicólogos. Eles estudaram e precisam de trabalhar. Há muitos psicólogos bons, não conheço todos, mas alguns que eu sei que são nocivos, aproveitando, quem sabe, da boa fé das pessoas, mas eu quero falar dos bons, daqueles evangélicos, daqueles que nem sendo evangélicos,
conhece o poder que traz a palavra bem colocada. Eu não quero tirar o trabalho dos psicólogos, mas há um psicólogo que ele é o melhor de todos, o maior de todos, porque a Bíblia diz que ele sonda corações e mentes. Sabe o que eu estou pensando agora? Nem eu sei o que você está pensando. Mas Jesus sabe o que é que nós estamos pensando. E o diabo não sabe. Ele não consegue saber nossos pensamentos. Por isso, todas as vezes que nós queremos declarar alguma coisa na nossa vida, que nós precisamos de libertação, devemos fazê-lo em voz audível. Primeiro, para que a tua alma escute. E segundo, para que o inimigo saiba que você optou por ter um Jesus que cuida de você. Amém ou não? Deixar para trás não significa que foram esquecidas. Algumas vezes você já deve ter ido viajar e esqueceu alguma coisa para trás, deixou para trás, mas não esqueceu que você tem aquilo. De vez em quando a minha filha vem aqui e quando eu vou lá, estou levando coisa que ela esqueceu aqui. Aí ela me lembra, quando vier, traz aquilo assim que eu deixei na casa da Vivian. E vice-versa. Eu vim de lá agora, trouxe algumas coisas da Vivian que ficaram lá. É bom ter um pai como meio de transporte. Quando você deixa para trás, necessariamente você não está abandonando, você apenas deixou para trás. Mas há um significado. Algumas coisas que estão lá atrás, ou a maioria, não nesses casos de objetos, eles estão lá atrás, voltou, trouxe, entregou na mão, está aqui de novo. Mas coisas que você passou na vida, você não tem condição de ir lá. Você não tem condição de ir lá consertar. Você não pode fazer uma... Como é que fala? Voltar no tempo lá, uma regressão. É o negócio daquele que a gente fala de diversos idiomas, né? Mais de 30, né? Então a gente esquece do português. Um dia eu falei isso, brincando, que eu sempre brinco com isso, e o irmão ali falou, pastor, mas o senhor fala isso tudo de idioma? Aí eu falei assim, irmão, não quero que você peque, não. É apenas uma brincadeira. Regressão. O único que pode voltar lá no nosso passado, lá para trás, e numa velocidade, não sabe aqueles ponteiros que eles vão com tanta velocidade que você pensa que ele está parado? É nessa velocidade, ele vai numa velocidade lá atrás. O único que pode fazer isso é Jesus, através do Espírito Santo. É o único que pode ir lá para trás e buscar aquilo que está nos atormentando e anular, queimar. Eu quero propor nesta noite que nós saiamos daqui aliviados de alguma coisa. É certo que, para o Senhor me dar essa palavra, ao menos uma pessoa aqui. Poxa, mas uma pregação para uma pessoa, uma das maiores que Jesus fez foi para uma pessoa. A mulher samaritana, uma das maiores pregações, só tinha um ouvinte, ela. Mas ainda que fosse só um, vale a pena. E que nós que não temos, aprendamos que nós somos divulgadores, compartilhadores desta mensagem. Há de ter uma pessoa no seu trabalho, há de ter uma pessoa na sua vizinhança, há de ter uma pessoa na sua família, no seu relacionamento, na sua amizade, em algum lugar, que você vai precisar um dia fazer aquilo que Jesus pediu que você fizesse, exercer o poder e a autoridade que está nele, que ele concedeu a nós. Todo o poder é dele, mas ele concede a nós através do Espírito Santo. E se nós não fizermos, quem vai fazer? Não há quem faça. Os anjos, não, eles queriam fazer esse trabalho, o Senhor permitiu. O Senhor disse, não, são os meus filhos que vão fazer. Ele próprio, Jesus, não virá aqui para fazer, a não ser depois que ele leve, então, no milênio. Mas isso já é outra conversa. Mas agora, antes do arrebatamento, antes dele levar a igreja, antes de começar
tempo da tribulação, Ele não volta aqui para pregar o Evangelho. Isso é seu e meu, somos nós que temos que fazer. E a igreja está aqui para proporcionar, para municiar as pessoas. Não a igreja Shalom, mas também a igreja Shalom. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo está aqui para proporcionar, municiar, te dar munição para que você faça isso. Isso não é uma responsabilidade do pastor apenas, é uma responsabilidade de todos nós. E nós temos, há coisas que eu não consigo fazer, há lugares que eu não consigo chegar, e você precisa chegar por mim, ou seja, por Jesus. Por mim, quando eu digo que nós temos um projeto, te entregamos, nós precisamos fazer. Isso mostra a união e mostra a unidade do corpo. Quando uma coisa sequer não funciona no corpo, todo o corpo percebe e sente. Por isso que Jesus diz que nós temos que ser como corpo, onde Ele mesmo é o cabeça. Que coisa tremenda, que cabeça, hein? Cabeça boa, cabeça sã. Muitas pessoas são acorrentadas e vivem acorrentadas com traumas e situações vividas no passado. Precisam ser curados. Deixa eu explicar um pouquinho sobre isso, porque há algumas correntes que não aceitam isso. E dizem, o dia que eu aceitei a Jesus, fui batizado, tudo se foi. O pecado original se foi, a morte sobre a sua vida, que te decretaria você não ter mais vida eterna, tudo isso se foi. Mas existem alguns demônios familiares, algumas coisas que vêm do passado, e o Senhor não limpa da sua vida, a não ser que você os entregue, todos esses problemas. Então é possível que você tenha aceitado Jesus, sem falar é possível que você tenha aceitado Jesus e ainda tenha algum desses traumas, sem falar naqueles que aceitaram Jesus ontem, há 6 meses, é muito pouco tempo para você estar num crescimento, mas nós temos que lutar por isso. Um engenheiro demora 4, 5 anos para se formar, um médico 5, mais residência, 6, está aumentando esse negócio aí, hein? Tem pena dos doentes, os doentes estão com pressa. 6 anos e mais residência? Mais residência ou 6 anos no total? Mais residência. É bom ter um monte de médico aqui. Outros se formando agora. E nós queremos que a nossa vida, como crente, comece hoje e amanhã. Eu já esteja no fino. Mas nós temos uma garantia de que enquanto nós estamos estudando, nós temos o professor ensinando a medicina. Enquanto nós estamos caminhando com Cristo, nós temos um mestre que guia os nossos passos. O salmista no Salmo 23 dá um show. Ele conhecia o pastor. Ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Cada dia eu estudo um pouco mais sobre isso, porque é muito raso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem tanta gente faltando tanta coisa, o Senhor é o pastor dele. Ele não está falando disso. Está falando, o Senhor é o meu pastor e eu não sinto falta de nada. E ele quer dizer um pouco mais, o Senhor é o meu pastor e Ele não falta. Esse é o que eu gosto mais. Ele é o meu pastor, Ele não falha comigo, Ele não falta. Eu me refiro àquilo que não podemos alcançar, que está lá para trás. O apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. A primeira coisa é você entender que aquilo que ficou para trás na sua vida, não tem como você recuperar, tem como o Senhor te fazer nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo em Jesus. Se ficaram para trás, é porque você está na frente. Oh, que descoberta que eu fiz agora, hein? Se ficaram para trás, é que eu estou adiante.
Por isso que ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando, ele não parou ali, e avançando para aquelas que estão adiante de mim. Eu tenho um alvo, eu tenho que buscar. E o que é que pode ser isso? Eu quero listar algumas coisas, eu quero ser um pouco mais breve, para que eu possa orar. Eu já quero te prevenir. Hoje, muitas pessoas, profeticamente a pastora Vivian disse aqui na ministração, tem milagre aqui, sempre tem, mas hoje Deus quer fazer algo sobrenatural. Quem sabe você entrou aqui nesta igreja hoje, e o Senhor disse assim, você agora fecha a porta, não deixa ele sair, que eu vou fazer algo sobrenatural na sua vida. Aquilo que talvez você nunca pensou que pudesse ser feito. E eu me refiro a algo que te magoou. Tem pessoas que têm mágoas de 30, 40, 50 anos atrás. Que tolice é sua, meu irmão? Você está sofrendo há 30, 40 anos atrás. Alguém um dia, um pastor, ele disse, há muitos anos atrás, quando nós odiamos uma pessoa, quando nós temos mágoa de uma pessoa, 50% fica com ele dessa mágoa e 50% fica conosco. Você está sofrendo, porque todas as vezes você lembra, mas ficaram para trás, mas você não esqueceu. A proposta é que nós esqueçamos, porque o apóstolo Paulo disse, esquecendo-me. Título da mensagem de hoje, agora que eu vou começar a pregar. Título da mensagem de hoje, esqueça. E não é a música do Roberto Carlos. Esqueça. E esquecer não é simples, que se fosse eu falava, esquece, você, esqueci, pronto. Onde é que eu estou? Me deu amnésia. Não é simples. Por quê? Porque o inimigo sabe que a única forma que ele tem de fazer com que você perca o rumo, perca o prumo, perca o foco, é que você se lembre daqueles que te magoaram. Esquecer algum trauma. Nós vivemos numa sociedade traumatizada, irmãos. Tem trauma de tudo quanto é tipo. Eu não estou falando trauma que você bateu o braço, a perna, deu um trauma na perna, mas também tem. Mas eu estou falando de traumas da alma, traumas que te sufocam, traumas, quem sabe, uma expectativa que você tinha sobre uma pessoa, sobre alguém, sobre o seu casamento, e você perdeu isso tudo, está traumatizado. De vez em quando a gente, não tão com tanta assiduidade, mas a gente, às vezes, encontra um jovem ou uma jovem e diz, eu não quero casar. Por quê? Eu não acredito no casamento. Mas por que você não acredita? Onde você leu isso? Para ter um casamento igual ao meu pai e minha mãe, trauma. Mas também, graças a Deus, que a gente ouve, né? Eu quero casar e quero que meu marido seja igual ao meu pai. Que nem meu pai, não é igual ao meu pai, não é? Mas que nem meu pai, que nem minha mãe, que minha esposa seja que nem minha mãe. Por quê? Ela está dizendo, se casamento é isto que eu tenho dentro de casa, eu quero ter um casamento. Traumas de igreja. O diabo sabe fazer as coisas. Ele não é sábio, mas ele sabe fazer as coisas. Ele é sabido. Ele é ardiloso de guerra. Como ele tem jogado a igreja contra a própria igreja? Eu ouço, eu não tenho esse percentual, nunca fiz essa pesquisa, mas eu vou dar um chute aqui. 10% do ímpio fala da igreja, 90% da igreja fala da igreja. Nós empurramos. Nós estamos traumatizados porque um homem, ou uma mulher, ou 2, ou 3, ou 5, em 10, ou em 100, ou em 1000 igrejas, pecaram, erraram. Isso me traumatizou. Como pode? Eu confiava tanto nessa pessoa. Está confiando errado. A palavra de Deus, maldito o homem que confia no homem. Espera aí que eu vou explicar. A tradução disso é maldito o homem que confia no Adão. No homem como Adão.
Ele tem que confiar no Senhor. É aquele que deposita as suas forças espirituais em algo que é carnal. É isso que ele está dizendo. Deus me livre se eu tenho... Me empresta aí R$5. Não confio. Se a Bíblia diz que eu serei maldito se eu confiar. Não é isso que está falando. Vocês sabem que não. Trauma de igreja. Trauma de amizades. Como nós estamos nos afastando. O pastor Augusto tem dirigido aqui a célula de homens, às segundas-feiras, e ele tem um propósito, a célula chama-se Entre Amigos. Nós não temos amigos, quase não temos. Nós temos eu comecei assim, para ver se dava, e o negócio pegou, já tem 5 anos assim, quando acaba a pregação de manhã, que vai começar a escola dominical, eu dou 15 minutos, para as pessoas irem tomar um café com pretexto, e conversar com um e com o outro, porque nós não podemos. Você que não chegou às 10:50, chegou às 7 ou às 7:05, você sentou aí, você não deve conversar, não vai dar tempo. E quando sair, você disse, meu marido ou minha esposa, ou não sei o que, está me esperando, eu moro longe, e sai vazado e varado. Nós não conversamos, nós precisamos. Você tem traumas porque amigos te feriram, e só te ferem os amigos. Porque os inimigos não chegam perto de você. Mas os seus amigos, aquelas pessoas em quem você confiou. Nós precisamos quebrar isso. Pois se nós somos um corpo, essa mão é inimiga desta. Você imaginou? Eu fui pôr a mão ali, machuquei o dedo a essa mão aqui. Se ela tivesse boca para rir, ela ia ficar zombando da outra. Nós não temos amigos, precisamos ter amigos. Conquanto sabemos que os amigos, nós temos que saber escolher também, mas temos que ter muitos. Muitas vezes nós temos colegas só, de trabalho, mas temos que ter amigos. E sabemos também que Jesus é o melhor amigo. Então, se algum desses amigos nos decepcionar, ele não nos decepciona. Ele é o verdadeiro amigo, fiel amigo. Alguma desilusão está dentro desse trauma, né? Desilusão. Fiquei desiludido com alguém, com alguma coisa. Alguma perda. Irmãos, me perdoem, irmãos, mas eu perdi meu pai, perdi minha mãe, e eu não fico o tempo todo chorando, até porque eu sei onde eles estão. Saudades, claro, de vez em quando eu lembro das coisas que meu pai falava, me dá uma saudade, mas passa rápido, porque eu sei que eu não posso ir lá agora, e nem quero ir agora também. Mas há pessoas que idolatram, e a pessoa morreu, morreu, quanto tempo? Tem pouco tempo? É mais ou menos, você sabe que o tempo para o pai, tem 45 anos que ele morreu, e a pessoa chora toda hora. Não é que você não deva chorar por saudade, as pessoas cultivam aquilo ali, e tem inclusive alguns crentes que vão lá na tumba no dia do finado, botar uma folha, uma flor. Está errado, irmãos. Ou você não é crente, não conhece as coisas. Irmãos, eu não estou falando de saudades, eu estou falando de você estar agarrado e não se desprender, você não sair para lugar nenhum, porque um parente seu, alguém que você prezava, às vezes é um amigo, morreu. A Bíblia diz a morte de uma pessoa muito, muito querida. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías teve uma visão. Precisou de morrer para ele ter uma visão. Ele estava ali, estava no palácio, ele estava no Manás, estava ali, até que morreu a muleta dele talvez. E a partir daquele momento ele se desprendeu e Deus falou com ele. Ele já era o profeta. O que ele estava fazendo lá? Era um profeta de Israel. Mas ali Deus tem um encontro com ele, e ele tem um encontro com Deus, que aí ele, como profeta, diz: tem misericórdia de mim, Senhor, eu vou morrer. Eu estou no meio de pessoas impuras, com lábios impuros, meus olhos viram a tua glória. Precisou da pessoa morrer para ele ver a glória?
Então, muitas vezes, nós estamos sendo atrapalhados por algo que passou, está lá atrás, você não pode ir lá. Esqueça, nesse sentido, tá, irmãos? Por favor. Eu perdi muita gente querida, perdi sobrinho com 20 e poucos anos, perdi agora mais 2 sobrinhos um pouco mais velhos. Eu sei a falta que eles fazem, a saudade que eu tenho, mas nós vamos nos encontrar. Você tem que ter um pouco de paciência. Não tenho não, então morre agora, irmão, vai encontrar com ele. Não tem outro jeito, irmãos, não tem outro jeito. Todos estão entendendo o que eu estou falando? Isso pode virar, porque o inimigo percebe, e ele traz um trauma para a sua vida. Não que você esteja fazendo nada errado, é errado eu lembrar da minha mãe, do meu pai, não, mas o inimigo, quando percebe que você está agarrado naquilo, ele não deixa você andar, ele te trava. Algo que insiste em te acusar. Todo mundo já te perdoou, mas você não se perdoou. Vira e mexe, vem na tua mente. Mas eu não tinha que ter feito assim, mas Jesus já perdoou, as pessoas te perdoaram, a igreja toda já te perdoou, mas você, eu não me perdoo. Você precisa ser livre disso. O acusador é Satanás. Traumas da infância não são poucos. Pode abrir os jornais, pode ligar a televisão, não vou falar nenhuma novidade. Abusos sexuais da infância. Quantas pessoas hoje estão com 40, com 50 anos e não conseguem ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, porque foi abusada sexualmente? Você não tem como voltar lá e desabusar. Mas você precisa esquecer isso. Eu não consigo. Disseste bem, não consegue. Mas o Senhor está aqui hoje para fazer isso. E eu vou orar por esses casos. Não vou chamar. Quem foi abusado sexualmente, vem aqui. Na infância, não vou fazer isso. Mas eu vou fazer vários convites e você vem nessa leva. Se você tem, para não ficar constrangido, não precisa. Se bem que eu fui a um culto uma vez, numa igreja grande aqui por perto, e o pregador disse: eu quero que na frente todas as pessoas que foram abusadas sexualmente na infância. Lotou o altar. Eles envergonharam o diabo. Vieram. Ninguém ficou olhando. Quem diria? Não. Foi um clamor, a igreja ficou orando, chorando, e muita gente ali. Não sei se todos, mas eu creio na fé de todos possam ser sidos. Ficar lembrando não irá resolver. Nós precisamos apagar da memória. Meu foco agora está no que virá. Esse é o alvo. Então você, suponhamos que já passou da primeira etapa, esqueceu. Pastor, esqueci, graças a Deus. Fiz a oração, o senhor orou, nós oramos, e eu estou caminhando. Você sabe que eu esqueci completamente? Não lembro. Pronto, então está resolvido. Não. Agora você tem que prosseguir. A palavra de Deus diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Ter intimidade. Então nós temos que prosseguir para o alvo. Jesus nos promete um futuro glorioso, vencedor, mas Ele apaga o passado. Repetindo, se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós temos que modificar então o nosso modo de viver. Pensar nas coisas do alto, substitua. Comece a pensar nas coisas do alto. Eu fui fazer um exame essa semana, de, como é que chama aquele negócio ruim demais? Ressonância magnética. Irmão, aquele troço é muito ruim. Você entra, o negócio fica aqui na tua cara assim, ó. Meu Deus do céu, se eu precisar sair daqui, eu não saio. 1 centímetro, 2 centímetros na sua frente. E a máquina lá pitando. Aí eu perguntei, quanto tempo? 20 minutos, meia hora. Eu falei, Jesus Cristo tem misericórdia.
E ela disse, muita gente não consegue. Eu entrei e comecei assim, Senhor, Tu és maravilhoso. Me lembro daquele dia, Senhor, que eu estava andando contigo e tal. E comecei a falar. Daqui a pouco me puxaram para fora. Eu falei assim, ué, vamos embora? Já acabou, você está gostando de ficar aí? Eu falei, não, eu troquei o meu pensamento. Eu estava no CTI na época do Covid, né? Fiquei lá 30 dias. E logo nos primeiros 4, 5 dias, tem um quadro assim, os médicos sabem disso, tem lá o seu nome, o dia que você entrou, quem é o médico, quem é o enfermeiro, e o seu nome está lá. As pessoas chegam e falam o teu nome, e dizem assim, qual é o seu nome? E um dia eu falei, você, eu já te disse hoje de manhã, você está de tarde perguntando qual é o meu nome de novo. Aí ele disse assim, não, isso é para saber se você está funcionando bem, se você sabe quem é. Porque há a possibilidade de você esquecer. Ah, irmãos, não, se eu fiz por menos, comecei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, e comecei, e ficava na Bíblia, tá, agora eu vou de trás para frente, Apocalipse, Judas, aí me enrolava, parava, e eu fiquei ali pensando, de vez em quando eu lembrava, foi lá que eu bolei o curso que eu dei para vocês aqui de Panorama, comecei a bolar, eu comecei a trabalhar a minha mente, eu não quero esquecer. Mas muitas vezes nós esquecemos. Porque o inimigo tira a nossa identidade. Ele arranca a nossa identidade. E as pessoas perguntam, quem é você? Eu disse, não sei. Ou então diz, mas você não é crente? Você esqueceu disso? Você tem poder e autoridade no nome de Jesus? Quando eu falo crente, eu não gosto desse termo, tá? Você não é um remido, lavado, remido no sangue de Jesus. É isso. A gente fala assim só para simplificar. Nós temos que modificar. Primeira coisa são os pensamentos. Você sabe como é que se converte? A Bíblia ensina isso. Como é que se converte as pessoas? Não é dizendo, você tem que aceitar Jesus, Jesus é melhor, você tem que aceitar, não, mas eu não sei. Irmãos, em alguns países que eu visitei como missionário, eu fui num dos países que é o lugar mais difícil de pregar o Evangelho. Vocês não vão acreditar. Ah, é Portugal, que é um país muito cotado. Não, Japão. Sabe por quê? Praticamente não tem mendigo. Cultura, não tem praticamente nenhum analfabeto quase. E ele diz, por que eu preciso de Jesus? Eu tenho dinheiro, sou de um país de primeiro mundo, não tenho nenhum desse tipo de problema. Por quê? Porque nós erramos. Porque Jesus vai te salvar, mas eu não estou precisando de salvação, eu estou bem aqui, a minha casa está ali, enfim. Mas quando você começa a substituir, ou tentar substituir, aquilo que eles pensam, com a palavra poderosa que entra, você diz, epa, tem alguma coisa aqui que está faltando em mim. Eu quero isso aqui. Então, é inútil você tentar tirar da cabeça do terrorista a vontade dele ser terrorista. Ele vai morrer, vai matar, e vem outro, vem atrás dele. Mas quando você leva a palavra que muda o pensamento dele, a vida dele transforma. Mudança de vida, mudança de atitude. A figura para nós, sempre, uma delas, as principais, é o povo que estava escravizado no Egito. Falamos hoje de manhã sobre isso. O povo que estava escravizado no Egito. E quando Deus chama e fala com Moisés, tira, todos que vieram, não vieram com o mesmo pensamento. Uns vieram se lembrando das coisas que para trás ficaram. E caminhando com Jesus, mas lembrava das coisas que para trás ficaram. Ah, aquela nossa comida que nós tínhamos lá, e alguém falava, mas nós éramos escravos, nós tínhamos comida. Tinha uma comida que ele trouxe a gente para morrer no deserto, está na Bíblia. E outros dizendo, não podemos, não dá para ir, olha só que dificuldade, não dá para ir. Aí chegaram num lugar assim, que é isso? Isso não pode ser o deserto, não.
os espias chegando lá. Uau! As frutas pareciam frutas de Itu. Vocês já foram em Itu? Tudo grande lá, né? A parede de telefone é lá em cima, assim. E eles disseram, mas olha a dificuldade. Lá no Egito não tinha esses gigantes aqui. A gente não via. A gente levava uma chibatada, mas era só trabalhar direitinho que não ganhava chibatada. Mas 2 falaram assim, nós podemos com eles. Eu esqueci o que ficou para trás. E Caleb um dia encontra-se com Josué, quando ele estava distribuindo as terras, e dizia assim, há 45 anos, eu tinha 40 anos, ele falou assim, há 45 anos Deus falou conosco e disse que nós teríamos isso, isso, isso. Eu vim agora reivindicar as minhas terras, porque eu não me esqueci, eu sou tão forte como antes. Não me esqueci disto, mas eu me esqueci das coisas que eu vivia lá no Egito. Que tremendo. Vamos encerrar. Quando eu digo que vamos encerrar, eu prego mais 40 minutos. Mas hoje não vai ser assim, não. Mas a vida não pode ser só de esquecimento. Já imaginou que tristeza? A vida precisa ser também feita de contrário de esquecimento? Lembranças. E nós temos que lembrar algumas coisas. Enquanto somos desafiados a esquecer, ao mesmo tempo precisamos de nos lembrar de algumas coisas. Primeiro, em Isaías 43, versículo 25, nós temos que lembrar dessa palavra do Senhor, que diz assim, sou eu mesmo, aquele que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais de teus erros e pecados. Você precisa lembrar disso. Se Ele apaga, e Ele não se lembra, quem é você para se lembrar? Você está fazendo papel de bobo. Ele já quitou a sua dívida e você está lá no botequim, quanto é que eu devo? Não, já vieram aqui pagar tudo, mas eu quero saber quanto é que eu devo. Mas não tenho, rasguei. Não, mas você não lembra pelo menos, mais ou menos, só para saber quanto é que foi pago? Esse poder, eu preciso lembrar que esse poder que ele tem, ele é exercido em Cristo, ressuscitando a Cristo dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita de Deus, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. Efésios 1, 20 e 21. Em outras palavras, traduzindo isso tudo, Ele pode tudo. Ele pode tudo. Que isso? Ele pode todas as coisas. Lembre-se disso. Quando estiver difícil, diz, mas Ele pode. Ele disse que pode. A Bíblia diz que Ele pode. Lembre-se, quando você estiver sentindo um caco, acusações, indiferenças, você está se sentindo a pior das pessoas, o pior do ser humano. Lembre-se que em Lamentações 3:22 diz que Ele é um Deus de misericórdia, e as suas misericórdias não têm fim, antes se renovam a cada manhã. Talvez você não entenda, né? Que a misericórdia ficou velha, vamos dar uma renovada, vamos recalchutar. Não, Ele renova o compromisso de misericórdia todas as manhãs. Mas não é por isso que você tem que abusar. Mas se você se agarrar nisso, você que não tem que fazer conta nenhuma. Diz que uma mulher foi chamada foi até o rei, porque o rei decretou a morte do filho dela. E ela foi pedir. Ele disse, não adianta você pedir.
Já está decretada, a palavra do rei não volta atrás. Não pode voltar. E ela foi à presença do rei assim mesmo. Eu quero pedir que o senhor liberte meu filho. E o rei disse, você sabe por que ele está condenado? Eu sei que ele fez algumas coisas erradas. Ele listou o que o filho fez. Tudo. E disse, eu não posso fazer. Está contra a lei. E ela disse assim, mas por misericórdia, liberte meu filho. E diz que o rei falou assim, por misericórdia não está no artigo, então eu posso fazer. Irmãos, quando o diabo disser, você é um caco, você é um imprestável. Nós temos ouvido tanta coisa. Às vezes dentro de casa. Alô, papai e mamãe, olha para cá. Você que tem filho pequeno. Para de falar, você é um imprestável. Ele vai virar um imprestável. Porque ele vai acreditar que ele é um imprestável. Não é que você joga a praga e a praga pega. Não é isso. Maldição sem causa não surte efeito. Não é isso. É porque ele vai ouvir. Já orei por várias pessoas que não conseguiam parar em emprego. E já estava lá com seus 40 anos de idade. Contei já isso aqui uma vez, numa igreja lá em Teresópolis. E eu disse, eu não paro emprego, eu fico um mês, todo mundo me adora. Quando eu penso que eu vou ser promovido, eu sou mandado embora. E conversando com ele, eu descobri que a mãe dele falava, você não vai ser ninguém na vida. Assim você não vai dar para nada. Você vai ser um isso, aquilo. E ele cresceu, tudo que ele ia fazer, ele fazia com medo. Já viu um jogador de futebol, quando ele erra, aí a torcida, aí ele vai pegar de novo, erra, a torcida, daqui a pouco ele, como diz o mineiro, ele trupica no liso. Tropeça no liso. Porque está sendo vaiado, ele perde a segurança, ele precisa de segurança. E aquela pessoa perdeu a segurança. Ele precisava ser liberto desse trauma. Para sua mãe, ela disse assim, ela já morreu. Mas não importa, eu não preciso voltar lá. Ô mãe, diz o que você disse para ele. 1, 2, 3, não precisa, porque senão o poder de Deus não valeria. Eu disse, vamos, você quer ficar livre disso agora, pastor? Quero agora. E eu me lembro como se fosse hoje. Isso tem uns 20 anos. E eu me lembro até hoje, porque marcou minha vida. E eu falava, e ele chorava, ele gritava, como se estivesse saindo um demônio de dentro dele, rasgando. Passado uns 2 anos, eu fui numa outra igreja em Teresópolis, lembra disso, pastora Vera? E ele estava lá, pastor, lembra de mim? Eu falei, rapaz, nunca te vi mais magro. Não lembro. 2 anos, tanta gente vendo. Eu sou aquela pessoa que o senhor orou por isso. Rapaz, eu quero te dar uma notícia. Estou há 2 anos no mesmo emprego, sou gerente. Eu falei, glória a Deus. Eu quero te agradecer. Eu falei, não, você pode me agradecer que eu te lembrei, que está na Bíblia. Mas eu não fiz nada. Eu só te levei para esse caminho. Eu quero fazer isso com você nessa noite aqui. Talvez tenham dito para você, você não consegue. Se você é filho de Deus, por Ele, você consegue. Cuidado com isso. Eu sei fazer isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo está no fim. Tem que pegar o que está antes. Não é disso que eu estou falando. Lembre-se que nós temos um Deus de promessa para os seus filhos. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem, na tradução original está nem filho de Adão, para que se arrependa, nem filho da carne, né? Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Números 23, 19. Você é filho ou é bastardo? Você é filho? Então toma posse. E por fim, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Salmo 27, versículo 10. Sabe o que significa isso? Você nunca estará sozinho. Vamos ficar de pé, queridos.
Eu, sinceramente, nem preciso saber como você está. Não preciso, porque não vai adiantar eu saber se você está mais ou menos, está um trapo, está muito bem. Não adianta para mim. Mas eu sei que há pessoas aqui, ainda que seja uma só, há pessoas aqui que precisam ser libertas de alguma dessas coisas que eu falei aqui toda na pregação. Ou algumas outras que eu não falei, que o Espírito Santo te falou, já te falei há muito tempo, larga disso, sai disso. E tudo que eu posso fazer por você é mostrar o poder de Deus. E se você crê no poder de Deus, número 1, e se, tem o segundo se, quiser ficar livre a partir de hoje. Talvez você não fique livre 100% hoje, mas será registrado hoje. E a partir de hoje só vai melhorando. Seja o que for. Não há impossível para Deus. Se você quer isso, eu vou orar agora para aqueles que se acusarem ou se disserem eu quero e vierem aqui à frente, para eu saber como é que eu vou orar para quem não sei, Senhor, se tiver, quem sabe, talvez. Não, pode vir aqui à frente. Eu vou estar pronto para orar por você. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Deus está estendendo a sua mão, Jesus está estendendo agora. Você vai pegar ou não vai pegar? Aqui, tem um monte de vaga aqui do meu lado direito, ó, separaram para você, ó. Vem aqui, ó. Eu quero orar pela sua vida, se você precisa se libertar. Pastor, o senhor não falou numa coisa aí, se o senhor falar eu vou. O que é? Libertar de medo. Meu irmão, está tudo aqui dentro disso. Se você precisa ser liberto, venha, de alguma coisa. Medo de andar na rua, medo de morrer, medo de casar, medo de empreender um negócio. Por que você tem medo? Porque me disseram que só os grandes conseguem. Mas você não é só grande, você é valoroso. Você é a obra-prima de Deus. Ele deu Jesus para morrer por você. Sabe quanto você vale? Uma fortuna. Não há ninguém igual a você. Há mais alguém? Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. É um passo de humildade, sabia? É um passo de humildade. A gente reconhecer que nós precisamos e não sabemos fazer sem Ele. Mas é um passo de regozijo, porque o inimigo sabe que com Deus ninguém pode. Né? Tremendo. Cadeias vão cair hoje. Você vai começar a ouvir barulhos na sua casa, assim. Né? Ai, parece que eu ouvi um barulho. É só para... Não é misticismo, não, mas... Cadeias vão ser partidas. Os seus lábios terão novas palavras. Você só fala de doença, de morte, de tristeza. Por quê? Porque você tem sofrido demais. É o que mais te marca. Lógico. Mas você vai abrir. Eu gosto do salmista, quando ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim
e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me, aí ele começa a falar, tirou-me de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre a rocha e colocou em mim o quê? Um cântico. Colocou palavras de vida. Aquilo que você fala, não sei não, está difícil. Você vai dizer assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, segundo o seu propósito. Eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode vir, irmãos, eu estou fazendo uma horinha aqui porque é tremendo. Nessa hora é uma guerra do inferno contra o céu. O inferno querendo fazer com que você não receba, e o céu enviando os seus anjos. Em alguns casos ele vai lá no seu lugar, vai te balançar e dizer: vamos embora. Aí você vai dizer: eu não posso, por quê? Minha perna está presa. E o anjo vai falar: o Senhor está mandando, solta a perna dele. Em nome de Jesus, eu determino no poder de Deus que todo aquele que estiver com as pernas amarradas, espiritualmente falando, sejam livres agora. 1, 2 e já. Você está livre para vir, se quiser. Agora é contigo. Vou pedir que os pastores me ajudem nessa oração. Se Deus dirigir para alguém específico, por favor, façam isso. A igreja não vai ficar assistindo. Por favor, igreja, não fica assistindo. Fica nos dando cobertura. Depois de um culto assim, que a gente ora por pessoas, nós chegamos em casa exaustos. Parece que levamos uma surra, corpo dolorido, porque é uma guerra espiritual. Hoje eu passei mal na hora do almoço. Quem estava perto de mim, meus amigos ali estavam almoçando comigo. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei: já sei. Eu já declarei, já mandei para a mídia, já conversei com as pessoas, o que é que eu vou pregar. O diabo quer me desestruturar. É assim, é uma guerra. Você pensa que é só contra um ou contra dois? É contra todos nós. Então agora feche os seus olhos. Receba com fé, meu amado. Não aceite o diabo dizer que você não presta. Eu aprendi uma frase um dia: se o diabo te falar do seu passado, fale a ele do futuro dele. Onde vai ser? Pai, em nome de Jesus. Por que eu estou falando contigo, Pai? Primeiro, porque o Senhor disse que posso falar, que nós podemos clamar. Segundo, porque eu não tenho a quem pedir. Terceiro, que se eu tivesse, eu seria infiel de pedir a outro, porque o Senhor é o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, penetra agora cada alma e arranca com raiz e tudo, todas as coisas, todos os traumas, todos os medos, arranca com raiz e tudo. Agora, Pai, em nome de Jesus, espíritos contrários ao Espírito Santo de Deus, vocês não têm legalidade. Se tiveram antes porque alguém te deu, perdeu agora. Senhor, anula toda a legalidade que os teus servos inconscientemente talvez deram, em nome de Jesus. Espírito Santo, faz novas todas as coisas, quebra cadeias, todas as palavras forjadas nesta vida percam seu efeito agora, em nome de Jesus. 16 de fevereiro de 2025 está decretado o fim de toda palavra maldita, toda palavra que não seja de edificação. Arranca, Senhor, com raiz e tudo. Libera, Senhor. Renova o Espírito agora, Espírito Santo. Renova a alma. Enche do teu Espírito Santo agora. Capacita, Espírito Santo, capacita.
Em nome de Jesus. Senhor, às vezes nos sentimos impotentes e desanimados para prosseguir, mas nós temos o Senhor como nosso auxílio e proteção, refúgio. O Senhor coloca na mente dos teus servos as saídas que eles precisam. Eu não sei qual é, eu não sei do que precisam, mas a saída está com o Senhor. Mostra para eles. Mostra, Pai. Renova essas vidas na sabedoria do alto. Honra os teus servos. Espírito Santo de Deus, aniquila toda sorte de enfermidade e traumas do passado, todo desapontamento com pessoas, tudo aquilo que fizeram a tua serva se decepcionar e ficar um pouco distante até de ti, mas o Senhor a trouxe de volta, e ela é tua, e o inimigo não tem poder sobre a vida dela. Senhor, toca agora na medula óssea da tua serva, renova todo o sangue, renova tudo, Senhor. Toda sorte de enfermidade vai para longe, vai para o abismo, em nome de Jesus. Senhor, renova a mente do teu servo, refresca a memória do teu servo. A tua palavra diz que nem os loucos errarão o caminho. Renova as células até o último dia de vida, quando o Senhor chamar o teu servo, que ele esteja sempre lúcido, lembrando-se de todas as coisas e de que o Senhor é o Senhor dos senhores. Pai, em nome de Jesus, se houver aqui alguém que sofreu abuso na infância, o Senhor vai fazer o que o Senhor diz que faz. O Senhor apaga como quem apaga a névoa. Tua palavra diz isso. Quando a névoa é apagada pelo sol, bate na serra, ele vai embora, ninguém consegue ver mais a névoa, nem lembra onde ela estava. Tem misericórdia. Algumas pessoas pode ser que tenham sido abusadas e não têm condição de perdoar, e carregam esse peso nas costas. Senhor, dá perdão para eles, para que eles possam perdoar. Pai, em nome de Jesus, se há alguém que está afastado do teu caminho, mostra, você está perdendo tempo. Ande comigo, ande no meu caminho. Em nome de Jesus, qualquer tipo de trauma agora vai cair em nome de Jesus. Poder de Deus, atua agora. Espírito Santo, revela-se a nós. Inunda cada ser aqui, inunda, 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 inunda. Vem, Espírito, inunda, 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 inunda. Recebe o poder de Deus, amado, amada. Recebe o poder de Deus. Abra o seu coração agora. Deixa Deus entrar na sua vida de uma forma como nunca entrou. Inunda, Espírito Santo, inunda, 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 inunda. Vai falando, inunda meu ser, Espírito Santo. Diga isso, diga, pode dizer, não tenha vergonha. Inunda meu ser, inunda meu ser, inunda. Igreja, clama aí comigo, clama, diz, concordo com o que o pastor está falando, concordo com essas vidas sendo abençoadas. Senhor, libera poder para a sua igreja, libera cura, libera poder, libera cura, libera poder. Espírito Santo, vem com misericórdia. Alguns aqui estão precisando de misericórdia. Por mais que falemos, eles não acreditam mais, porque eles acham que eles são tão miseráveis que o Senhor não vai cuidar deles. Mas isso não é verdade. Libera misericórdia, Senhor. Libera misericórdia.
Libera, Espírito Santo. Organiza tudo que está desorganizado em cada interior. Organiza, Espírito Santo. Organiza. Nós decretamos que toda obra encomendada contra alguém aqui seja anulada lá no local que foi feito. Eu não vou lá, nem sei onde está, e se soubesse eu não iria lá. Mas o Espírito Santo vai agora. Desenterra aquilo que foi enterrado, para matar pessoas, para aniquilar pessoas, para separar casamentos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pelo poder do alto, poder que está nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, que entregou a sua igreja, a igreja dele. Nós decretamos, seja desenterrado e anulado toda obra de feitiçaria feita por qualquer pessoa aqui. Espírito Santo, nós queremos quebrar agora espíritos que levam os teus servos à falência, espírito de falência, pessoas que estão nadando contra a maré, e quanto mais pagam, mais devem. Esse espírito que está corroendo os bens dos teus servos, Senhor, eu ordeno no teu nome, saia já dessas vidas. O Senhor mostre para eles horizontes novos. Empresários vão ser procurados, profissionais liberais vão ser chamados, e vão restaurar aquilo que o gafanhoto devorador levou. Não importa se eles tiveram culpa ou não, eles estão arrependidos, estão aqui na frente dizendo: me liberta disso, Senhor, me liberta disso, Senhor. Espírito de dívidas constantes, que fazem haver separações de casamentos, mortes, tristeza da alma, angústia, falta de alegria. Vocês estão, espíritos malignos, derrotados pelo poder que reina aqui nesta igreja, poder vindo do alto, poder de Jesus. Em nome de Jesus. Porventura existe alguém entre nós que esteja neste momento afastado dos caminhos do Senhor? Não estou dizendo que você tem 4 meses que não vai à igreja, isso não é isso. É afastado, você está decepcionado, e às vezes com razão. Alguém te fez mal, alguém numa igreja ou alguma coisa, e você se afastou. Mas você vai perdoar quem fez, e Deus vai te restaurar e te reintroduzir no corpo novamente. Tem alguém assim que esteja afastado? Só levantar uma das mãos. Ou se não está afastado, você que não pertence a nenhuma igreja, nunca foi batizado, você diz assim: puxa vida, eu queria conhecer esse Jesus mais de perto. É só você também levantar a mão que eu vou orar por você. Nós temos assim. Ou são todos que estão aqui são crentes? Alguém levanta bem alto para eu ver. Bem alto. Quem? Pronto. Pastora Vivian está ali orando. Pai, a última coisa que eu vou pedir, Pai, seus servos acabaram de sair de uma cirurgia espiritual, devolva a eles a alegria. Eles estão agora voltando a si, depois da cirurgia, e o médico vem e diz: está tudo bem, foi tudo bom. E Jesus está dizendo: Senhor, estou contigo até o final dos tempos, nunca vou abandonar você. O que você precisa fazer? Ouça isso. Você precisa esquecer com a ajuda dele. Eu já te dei as formas. Substitua as coisas na sua memória
E, segunda coisa qual é? Esquecer que fica para trás e fazer o quê? Avançar para os que estão adiante de mim. Avance. Nós estamos aqui à disposição. Todos que precisarem. Vários irmãos aqui. Irmãos, olhem para trás aqui vocês. Eles podem contar com vocês, irmãos, com uma ajudazinha? Se eles pedirem uma oração, será que dá para fazer? Pode ser? Amém? Pronto. Está em casa. Casa do papai. Deus abençoe a sua vida. Amém. Podem voltar aos seus lugares. Deus abençoe essa noite. Aguarde só mais uns segundinhos que nós teremos as considerações finais.